Viajar, seja de carro, ônibus, avião ou navio, pode ser uma tortura para muitas pessoas que sofrem de cinetose, um distúrbio conhecido como mal do movimento. Enjoos e tonturas são os sintomas, em algumas pessoas, incontroláveis. O problema se dá no sistema vestibular, localizado no ouvido interno. É esse sistema que controla os movimentos da nossa cabeça e de nossos olhos. Quando há um distúrbio, no caso a cinetose, há um conflito de informações enviadas ao cérebro. O corpo está parado, mas o ambiente está em movimento. Sobre o assunto, eu converso agora com o fisioterapeuta Denis Rafael, que é professor da Faculdade Inspirar nas áreas de terapia manual, otoneurologia e reabilitação vestibular. Olá, Denis, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem. É mais comum esse distúrbio em crianças e idosos, porque a gente percebe que esse público é o que mais enjoa em viagens, principalmente de carro, né? Na verdade, ele pode dar esse distúrbio em qualquer idade, né? Nós temos em crianças, adultos e idosos. É que você torna-se mais frequente, mais presente em crianças e idosos mesmo, né? Uhum. Mas, além disso, algumas pessoas não apresentam esses sintomas também, né? E no caso de crianças e idosos, seria porque esse sistema não está bem formado, no caso das crianças, ou porque já está mais preguiçoso, no caso de idosos? Isso, mais ou menos isso. No caso das crianças, ele ainda está em desenvolvimento, né? Ele está ainda se adaptando, está em desenvolvimento ainda. E no caso dos idosos, devido à própria fisiologia do envelhecimento, né? Que leva ele a ser um pouquinho mais lento. E esse desequilíbrio entre essas informações ocorre com mais frequência. Sei. Como é que funciona o sistema vestibular? Se a gente fosse fazer uma comparação bem grosso modo, seria como se fosse aqueles prumos que a gente vê para medição de equilíbrio numa parede, por exemplo. Ele equilibra aí os movimentos dentro do nosso cérebro? É assim que funciona? É assim mesmo. Na verdade, o sistema vestibular, nós temos a parte central e a parte periférica, onde é o labirinto, né? Além disso, como isso acontece? Nós temos dentro do labirinto vários endolinfa, que nós chamamos, que são, na verdade, um líquido, né? Além disso, nós temos células ciliadas. Então, conforme nós mexemos a cabeça de um lado para o outro, ou se movimentamos, esses líquidos se movimentam dentro do labirinto, que movimentam as células ciliadas, que informam o meu cérebro sobre o meu movimento cervical, ou seja, sobre o movimento da cabeça. Uhum. E o cérebro, por sua vez, faz com que todo o sistema, cérebro, ouvido, né, e os olhos acompanhem todo esse movimento. É assim que funciona, é como se fosse realmente um prumo, né? Eu Sim. tenho que ter isso em harmonia, eu tenho que ter isso com uma relação, ou seja, uma relação em sintonia entre esses órgãos para que eu tenha um equilíbrio, para que eu não tenha vertigem, né? Para que eu não tenha depois os sintomas que ela leva, que é enjoos, né? Náusea e assim por diante. E onde que acontece o problema para que essas informações cheguem meio truncadas aí no nosso cérebro, a ponto de haver essa confusão do que o movimento não é da cabeça, e sim do ambiente que está fora dela. Onde que se dá esse problema? O que acontece é o seguinte, veja bem, uma pessoa, por exemplo, dentro do ônibus, né? Uhum. Ela está sentada, certo? Certo. O que está passando lá de fora está em movimento. Então, o que acontece? Ela tem a percepção de estar sentada, ela está sentada, está mandando informações para o cérebro que ela está sentada, e o que está passando em volta está se movimentando. Isso tudo vai para o cérebro, a gente chamamos lá no cerebelo, lá no tronco, né, cerebelar. Isso é interpretado lá. Mas como nós temos duas informações diferentes, ou seja, eu estou sentada, mas mesmo assim eu estou vendo alguma coisa se movimentando, eu tenho uma resposta, ou seja, eu não tenho, na verdade, uma sintonia entre eles. E daí eu tenho sintomas neurovegetativos, que seriam os enjoos, as náuseas, sudorese, né, mal-estar e assim por diante. Quer dizer que se a pessoa fecha o olho, melhoraria esse mal-estar? Na verdade, se a pessoa fechar o olho ou ficar mais afastado da janela, melhoraria. Uma dica importante que a gente sempre dá é olhar num ponto fixo dentro do carro, por exemplo, ou na poltrona da frente do ônibus, né? Isso faz que, olhando nesse ponto fixo, ela não perceba tanto o movimento que está fora do ônibus, por exemplo. Certo. A pessoa que tem isso, crianças costumam tomar alguns remédios que fazem dormir e ela acaba não percebendo esse movimento, né? Agora, o adulto, ele tem que fazer algum tipo de fisioterapia mesmo, de reabilitação, para não sentir isso? Isso, na verdade não só o adulto, né? Nós tratamos hoje a cinetose, né, o mal do movimento, com medicação, né, que também existe a medicação para ela,
Mas a reabilitação vestibular, ela vai ter um efeito muito bom sobre esses pacientes, né? O que seria isso? Fazer com que esse paciente, ele estimule ele com vários tipos de movimentos, ou seja, através de movimentos cervicais, movimentos que induzam até mesmo a vertigem, para que esse cérebro interprete esses movimentos, corrija e trabalhe daqui para frente sem ter vertigem, entendeu? Uhum. No caso da pessoa alcoolizada, o álcool também agiria nesse sistema vestibular? Porque a pessoa de porre, né, deita na cabeça, começa a girar e ela sente esses mesmos sintomas. Então, o álcool afetaria o sistema vestibular? O álcool afeta o sistema vestibular, principalmente o álcool etílico, né? O que acontece? O álcool etílico, ele tem uma permeabilidade entre as membranas e ele entra dentro do labirinto. Quando ele entra dentro do labirinto, ele aumenta a densidade daquele líquido, né? Como eu comentei com vocês, que está lá dentro. Se ele aumenta a densidade desse líquido, ele faz com que essa pessoa, ao movimentar a cabeça, tenha vertigem também. Isso passa a partir do momento que o álcool é metabolizado, né? Depois que o álcool fica metabolizado, diminui a sensação de vertigem. Certo. Para a pessoa que tem labirintite, a reabilitação vestibular funcionaria? Funcionaria. Na verdade, nós temos que ver o seguinte, é que hoje se fala muito em labirintite, né? É muito comum falar labirintite, né? Todo mundo fala, o vizinho fala, a mãe fala e assim por diante. É que nem tudo é labirintite. Hoje, para você ter uma ideia, nós temos hoje 300 tipos de tonturas relacionadas ao ouvido interno, ao labirinto, e 2.000 causas. Sim. Né? Então, nós temos que realmente investigar o que é nesse paciente. Então, hoje nós temos que a reabilitação vestibular, ela atua em 80% de quase todas as patologias, né? Entre elas, a labirintite. Não que a medicação não resolva, né? A labirintite, muitas vezes, é tratada com medicação mesmo, tá? Muitas vezes, a reabilitação vestibular não entra em todas as patologias, mas a labirintite, que é a inflamação do labirinto, se dá com um tratamento medicamentoso, tratamento médico e assim por diante. Mas nós temos que ver se realmente é labirintite. Às vezes a pessoa está sentindo uma vertigem e ela pensa que é labirintite e acaba tomando remédio por conta própria, acaba se automedicando, não vai no médico, né? Então é importante uma pessoa que tem um sintoma de vertigem, primeiramente procurar um médico, um otorrino ou um neurologista, ou até mesmo um clínico geral, né? Para ver realmente se ela tem uma labirintite ou se ela tem uma outra patologia, como uma vertigem postural, uma hipofunção, que é muito comum em idosos, né? E se realmente o tratamento dela é medicamentoso ou é reabilitação vestibular. Mas a reabilitação vestibular, ela atua em quase 80% de quase todas as patologias com bons resultados. E isso é um tratamento constante ou são sessões que a pessoa faz sessões fixas e uma vez reabilitado não tem mais possibilidade de volta do problema? No mal do movimento, né? Nós trabalhamos hoje uma média de 2 vezes por semana, numa questão mais ou menos de 2 meses, né? Além disso, nós passamos bastante exercícios para ele fazer em casa. A partir do momento que ele vai melhorando, a gente vai desligando a reabilitação vestibular e ele faz isso apenas em casa. Sei. O tempo demora um pouco de paciente para paciente, mas não é para o resto da vida. Ele vai fazer uma terceira vida antes dos 2 meses da reabilitação vestibular. São exercícios com a mandíbula ou com movimentos da cabeça, do pescoço? Na verdade, envolve tudo isso, né? Nós fazemos dependendo da patologia. Quando é uma cinetose, a gente vai trabalhar com movimentos cervicais, né? Ou seja, movimentos cervicais olhando em pontos fixos. A gente vai trabalhar com movimentos de equilíbrio. A gente vai expor esse indivíduo a situações que podem levar à vertigem, né? Hoje nós temos isso até mesmo através de realidade virtual, né? Nós temos um aparelho que chama BRU, Balance Rehabilitation Unit, que é um aparelho muito bom para trabalhar com isso também. É um aparelho uruguaio que nós usamos para reabilitação vestibular. E nós podemos usar também sem esse aparelho, né? Com técnicas mais simples, mas também que temos bons resultados. Aquelas pessoas que caem muitas vezes elas caem do nada, sem tropeçar em nada. Elas podem, em vez de problemas nos olhos ou na vista, ter problema no sistema vestibular? Podem sim. Muitas vezes ela pensa que está com problema nos olhos, também pessoas idosas, né? Isso. E muitas vezes as pessoas vão no oftalmo, né? E chega lá e não tem nenhuma patologia a mais, né? Com certeza essas pessoas que foram no oftalmo, né? Viram que não é isso, teriam que também procurar um otorrinolaringologista, um neurologista ou outro médico, que ele pode estar, na verdade, tendo um problema do sistema vestibular.
Uhum. E há algum caso em que nada adianta, nem a reabilitação vestibular, nem os medicamentos, e seria preciso operar o ouvido interno para conseguir um efeito maior de tratamento? Existem patologias que sim, né? Não necessariamente a cinetose, né? Uhum. Existem patologias que, como exemplo, falamos, nem tudo se resolve, né? Mas existem patologias que muitas vezes nem a reabilitação vestibular, nem o medicamento resolve. Daí existem algumas técnicas cirúrgicas, né, que o otoneuro vai realizar. Uhum. Bom, eu conversei com o fisioterapeuta Denis Rafael Graciotto, ele é professor da Faculdade Inspirar, nas áreas de terapia manual, otoneurologia e reabilitação vestibular. Agradeço muito, Denis, pela participação conosco aqui na CBN Belo Horizonte. Obrigado. Bom dia. Bom dia.